o material que eu estou refletindo, mas eu ainda não tenho uma total conclusão, é assim. De que maneira eu posso contribuir para que realmente eu consiga me emancipar durante a noite e ter um resultado positivo para o espírito que deseja algo a nível de felicidade eterna, né? Gente, realmente vigiando os meus pensamentos, as minhas atitudes durante o dia. Porque somente no exercício do dia a dia, somente na vigilância das minhas atitudes, das minhas reflexões, das minhas emoções, analisando-as de forma mais profunda, eu vou ter assim, uma contribuição para que eu consiga, durante a noite, ter uma emancipação que eles vão chamar de emancipação inteligente. Lembra que eles usam o nome de emancipação inteligente? Então, assim, mas isso não irá acontecer da noite para o dia. Não adianta vocês amanhã, sexta-feira, fazerem um roteiro, né? Seguirem a risca e já querer ter de sexta para sábado, já acordar no sábado quase volitando. Não vai ser assim. É um processo de construção e que a gente tem que prestar bastante atenção e perseguir esse processo. Para que a gente não desencarne da mesma forma que veio para cá, sem nenhum aproveitamento. Tudo bem? Eu tenho pensado nisso. E à medida que eu acho que esse tema vai avançando, nós vamos aprofundando um pouquinho mais essas reflexões. Alguém pensou alguma coisa em cima disso também? Enquanto isso, um gominho de mexerica aqui que eu estou jantando. Não. Então, vamos lá. Transmissão oculta do pensamento. Por que a mesma ideia, a de uma descoberta, por exemplo, se produz sobre vários pontos ao mesmo tempo? Já o dissemos que, durante o sono, os espíritos se comunicam entre si. Pois bem, quando o corpo desperta, o espírito se lembra do que aprendeu e o homem acredita tê-lo inventado. Assim, vários podem encontrar a mesma coisa a um só tempo. Quando dizeis que uma ideia está no ar, usai uma figura mais justa do que acreditais. Uma figura de linguagem, né? Cada um contribui em propagá-la sem suspeitar. Nosso espírito revela, assim, frequentemente a outros espíritos e sem o nosso conhecimento, o que se faz objeto de nossas preocupações durante a vigília. Kardec quis saber o seguinte, por exemplo, vocês nunca leram a história de Santos Dumont, que tem aquele livro que eu já citei, que é o Ícaro Redimido. Vocês vão ver lá que uma das grandes causas da depressão do Santos Dumont é que ele se achava o inventor do avião. Nos Estados Unidos tinham dois irmãos que, na mesma época, também registraram a mesma invenção. Então, você tinha lá o Santos Dumont na Europa e na América, surgindo no globo terrestre, o mesmo tipo de invenção. Então, veja só, o que os espíritos estão dizendo é o seguinte, quando chega a hora do plano terráqueo, do plano terrestre, ter alguma inovação tecnológica, essa inovação tecnológica nem sempre virá através de uma única pessoa, que a ideia, o incentivo, pode ser disseminado entre várias cabeças. Porque o nosso Pai, Deus, irá se servir de vários espíritos para nos trazer o que a humanidade estaria pronta para receber. Diga! Bom, primeiro, tá dando para me escutar bem? Sim. Outra coisa, a pergunta mesmo. Isso pode explicar o fato de, por exemplo,
vários povos ao mesmo tempo na antiguidade, sem terem contato, terem construído pirâmides num alinhamento que corresponde às Três Marias, ou Cinturão de Órion, por exemplo. Vale. Vamos trazer isso mais pertinho de nós? Você é casado e está com um amante e a sua mulher acorda cismada, sem ter ouvido falar nada, sem ninguém nunca ter falado nada. O que aconteceu? Ou você, durante a noite, falou para ela, ou ela, durante a noite, quis saber e soube, através de um outro espírito, e ela acorda ela olha para a tua cara e fala, não sei, tem alguma coisa no ar. E a mulher acende aquela luzinha vermelha do lado esquerdo, assim, e aquela luzinha fica acesa. E ela vai, é como se fosse assim, ó, vai que você vai achar. E ela vai, e ela vai, e ela vai, tchum! O casal briga no andar de cima e tem um filho pequenininho embaixo, dormindo. Eles acham que ele não está percebendo a briga entre o casal. Só que o menino já está desdobrado. E onde é que ele está desdobrado? Provavelmente junto com os pais, no quarto, em espírito. E está vendo a briga do casal. Está sentindo a briga do casal. Então, meu amigo, essa coisa de transmissão oculta do pensamento é oculta enquanto de vivo para vivo, assim, de encarnado em vigília com vigília. Dá para esconder um pouquinho? Até dá. Mas não tem verdade que fique totalmente oculta, não. E assim vai. Podem os espíritos se comunicar se o corpo está completamente desperto? Olha a resposta interessante. O espírito não está encerrado como numa caixa. Ele irradia para todos os lados. Por isso, ele pode se comunicar com outros espíritos, mesmo no estado de vigília, ainda que o faça mais dificilmente. Quer dizer, não é muito fácil, mas é possível. Se comunicar com outros espíritos, mesmo, por exemplo, a telepatia. É um exemplo de comunicação. Tá? Por que duas pessoas perfeitamente despertas têm instantaneamente a mesma ideia? São dois espíritos simpáticos que se comunicam e se veem reciprocamente. Seus pensamentos, mesmo quando o corpo não dorme. Olha que interessante. Dois espíritos simpáticos que se comunicam e se veem reciprocamente. Se veem espíritos que se olham. Seus pensamentos, mesmo quando o corpo não dorme. Olha que inferno quando você tem uma intimidade muito grande com a pessoa, né? Você é transparente. Por quê? Porque a emanação das suas ideias, ela também enxerga com os olhos do espírito e decodifica. Deixa eu ver se não é ninguém da classe chamando a gente aqui. Peraí. Não é. Tal. E aí Kardec complementa, né? Há, entre os espíritos que se encontram, uma comunicação de pensamento que faz duas pessoas se verem e se compreenderem, sem necessidade dos sinais exteriores da linguagem. Poder-se-ia dizer que elas falam a língua dos espíritos. Olha que interessante, você vai para uma boate, você está assim, tal, naquela dancinha, a dancinha do sexo. Você está lá, tal, aí vem outra dançando do sexo oposto. Aí uma olha para o outro, assim, tal, e tchan! Sem nenhuma linguagem, sem nenhuma palavra, as ideias se comunicam. Espíritos, né? Você está num ambiente quieto, sereno, numa reunião, só de uma pessoa olhar para você, você tem a percepção da ideia. O que é isso? Espírito, se comunicando em espírito. O Dr. Sérgio Felipe, ele fala, Dr. Sérgio Felipe é um psiquiatra, ele é especialista nessa coisa da mediunidade, ele tem um centro espírita debaixo do consultório psiquiátrico dele, lá em São Paulo.
Então, ele estuda bastante essa questão da comunicação, da mediunidade. E ele fala assim, que nós encarnados, numa fração, nós estamos assim, acordados no nosso corpo, né? Ele fala que a cada determinado tempo, eu não lembro qual é o tempo, que eu assisti essa palestra faz muitos anos, o espírito dá um pulo para o astral, num instante de segundo, e volta para o corpo. O espírito sai do estado de vigília, olha o que tem no astral e volta para o corpo, porque o corpo não está relaxado. Ele fala que isso é uma das justificativas possíveis, não é total, não é plena, mas é uma das justificativas possíveis para, por exemplo, aquela doença que a pessoa tem, que é pânico. Porque ela está encarnada. Aí, quando ela sai do astral, ela percebe um adversário de tempos atrás. E essa saída do corpo, ela percebe no astral esse adversário, ela tem medo, porque ela sabe que ela deve. Então, ela volta para o corpo, se encaixa e traz esse sentimento de medo. É uma das hipóteses que ele bate bastante nessa questão da síndrome do pânico. Possíveis, tá? É isso. Pergunta, gente. Francisco, Diga lá. Demorei para digerir aqui o que você falou antes sobre a linguagem dos espíritos, mesmo os encarnados, encarnado com encarnado. Então, aquela coisa que a gente fala assim, nossa, eu entendi, é só olhar para a pessoa ou uma troca de olhares, eu já sei o que está se passando. Então, Sim. isso, esses clichês que a gente costuma falar, na verdade, é a comunicação espiritual. Quando você olha, já sabe o que a pessoa está sentindo, a pessoa não precisa te falar nada, enfim, é mais ou menos isso? Isso. Porque, na verdade, eles falam assim, ó, que o espírito, principalmente quando você tem uma certa evolução, você não vai nem usar mais palavras, a questão é da ideia, você vai irradiar sentimento. Tá? Então, é bem possível, sim. É uma questão de afinidade também, de maturidade, de interesse em desenvolver essa percepção, né? É isso. Ok? Francisco, eu tenho uma pergunta também. Passar. Como a gente sabe que essas sensações são do espírito e não paranoia? Porque a gente também tem uma consciência que pensa várias coisas, né? Então, às vezes a gente sonha e acorda com sensação e tudo mais, mas às vezes é só na nossa consciência física, não? Isso. Mas, Raquel, eles dão um toque pra gente aqui. Eles falam assim, é muito difícil essa interpretação dos sonhos. Né? A leitura das sensações é interessante. Isso significa que as coisas não estavam bem ou não, ou estavam. Mas, assim, eles falam, você não deve, pelo que eu entendi de tudo que a gente leu até agora, se eu não me engano, é a conclusão de uma das perguntas que eu não vou nem procurar aqui agora, mas depois a gente procura e dá uma olhadinha. A dificuldade dessa interpretação dos sonhos se baseia por quê? Porque o que o espírito vive fora da carne, ele não consegue transferir para o cérebro de carne e você acordar e ter no seu registro aqui, biofísico, o que rolou. Porque, na verdade, foi uma ação percebida pelo espírito que está registrado no campo mental, mas esse registro dificilmente vem para o corpo de carne. É difícil, vem um pedaço ou outro. E aí você, com o corpo de carne, completa os espaços que estão faltando no texto. É que nem pegar uma fita de vídeo que tem pedaços faltando. Você coloca outros filmes. Então fica uma coisa muito embaraçada. Eles falam, tenha cautela nessa coisa. Em outras palavras, não fique paranoia em cima querendo saber, porque, na opinião, a maioria é bobagem. A maioria, eles falam, é resultado de preocupações da vigília, que o espírito é capaz de absorver enquanto ele está quase se desdobrando ou quase voltando. Há uma assimilação, uma confusão, uma mistura do que você está preocupado com o que você viu lá fora. Outra coisa,
Você vê lá fora que eles falam assim, o espírito fora do corpo pode observar o seu passado. Então, ele está aqui pensando, ó, por exemplo, você está aqui pensando como é que foi o seu Natal de 2019 para 2020. Você está aqui recordando a festa, os presentes, os equívocos, as mágoas, os desentendimentos da época, que é uma época maldita para ter essas coisas, né? É tudo misturado. Então você está aqui pensando tal, aí daqui a pouco você, eu vou acordar. Aí você volta para o teu corpo, aí você tem lá Papai Noel, umas gazelas voando, e não sei o que lá, depois você tem briga de vizinho, então você não tem a informação completa. Você ficou pensando assim, lá do passado, como espírito. Então, quando volta, você tem. Não tem nada a ver. E às vezes é um Natal de uma outra encarnação. Você teve um problema com a pessoa que hoje é o seu irmão, ou hoje é o seu marido, ou hoje é o seu pai. Aí você volta para cá e fica uma coisa mal entendida, mal correspondida. Não serve para balizar o seu dia. O seu dia você tem que começar com uma oraçãozinha bacana para que você entre em sintonia com os objetivos de luz da sua vida, tal, e erre menos. E toca a vida para frente. É o que eu tenho pensado e observado nas respostas até aqui. Uhum. E, Francisco. tipo... Ai, perdão, Laura. Não, pode falar, continua. Se tem influência de espíritos ruins também, que tentam, sei lá, te confundir, Porque essas paranoias também podem ser um pouco isso, de tipo, sei lá, espírito ruim que joga ali uma noia na cabeça e você fica com aquilo. Opa, e pode muito. Ó, eles identificam você como aquela pessoa que está lá do passado devendo para ele de alguma maneira. Então ele fica te acompanhando na sua vida, vê você crescer, te percebe quais são os seus objetivos, qual é a sua maior preocupação. Então eles começam a elaborar estratégias para que você caia, se decepcione, se magoe, se destrua psiquicamente, eles vão trabalhando. E uma das ferramentas que ele tem é exatamente através da interferência dos sonhos. Puta, quer ver um exemplo rapidinho? Assim, eu tenho vários sonhos que a Débora está com outro homem, né? Nossa, eu acordo destruído. Destruído. E aí, sem eu falar nada para ela, ela fala assim, ó, essa noite você foi atacado, porque ela é médium e tal. A Débora dá aula no curso de mediunidade lá. Você foi atacado, assim, eu te acordei no meio da noite, você estava brigando. Então, a gente percebe o quanto a espiritualidade interfere, sim. Tanto para o bem, como para o mal. Por que interfere a do bem e a do mal? O que nos ajuda? Ajuda o que a gente fez durante o dia. Então, é isso que a gente tem pensado e observado. A nossa boa vivência vai nos dar um bom dormir. Né? E a gente precisa estar realmente regando essa plantinha para estar em boa companhia. Francisco. Outra coisa, outra coisa que eu tive pensando, que eu junto A com B, né? Quando eu vou fazer trabalho de mediunidade, a gente pede para os médiums, a gente estuda com a mediunidade, o médium não pode estar com o sistema digestivo comprometido com a digestão de alimento pesado, porque senão o médium não consegue se desdobrar. Desdobrar que eu falo, eu não consigo tirar o médium do corpo para que ele vá fazer tarefas longe do local onde ele está. Por quê? Porque as amarras estão com a energia de se dispersar do corpo está comprometida com o sistema digestivo. Então eu tenho pensado isso. Será que quando eu encho o latão de comida pesada de noite e vou dormir, todos nós sabemos que isso é muito ruim para o descanso, porque você fica com aquela coisa, você passa mal durante a noite. Então, eu fico pensando assim, ó, o corpo tenta entrar num processo de relaxamento, mas ele é obrigado a ficar que nem fazendo massa de pão. Todo mundo já fez pão, sabe que fazer massa de pão, você tem que fazer aquele amassado, aquela massa, até dar o ponto certo. Então, coitado do sistema peristáltico, o digestivo, lá o estômago,
eles ficam trabalhando, produzindo suco gástrico e bombardeando com hormônio, com... Então, e precisa coordenar. Então, o espírito ele não tem sossego para dar aquela desmembrada. Então, veja só. Se eu estou pleiteando evolução, se eu estou pleiteando conhecimento, se eu estou pleiteando bom relacionamento, eu preciso estar, é como ir para uma escola, eu preciso estar de banho tomado, uniformizado, com a minha tarefa de casa pronta, com meus livros separados, com o meu caderninho, com tudo, meus lápisinhos apontados. Eu preciso estar preparado para ir para uma escola boa. Aí não, aí eu encho o latão de feijoada e vou dormir. E aí o professor que eu enchi o saco para ele me arrumar uma vaga, ele fica lá me esperando. Da 1h, eu estou lá preso no corpo ainda, porque estou em digestão. Da 1h30, eu continuo preso. Da 2 horas, ele precisa começar a reunião, eu estou lá preso no corpo ainda. Quem perde? Eu acho que a gente tem que juntar esse conhecimento que durante a madrugada eu posso ter lucro com o meu preparo para dormir, trazendo para o meu sono, para a minha parte noturna, refeições mais leves. Porque, gente, olha o que ele falou. Kardec pergunta, mas de que me vale eu ter boa conversa com espíritos de luz, se quando eu acordo eu não lembro de nada? Kardec pergunta numa dessas questões aí atrás. Os espíritos falam assim, ó, você não lembra porque você está no corpo depois, mas na hora H, em que esse conhecimento vai ter que aparecer para resolver o problema, você vai ter ele lá em espírito, e ele vai te aparecer em forma de intuição, não em forma de inspiração. Você vai se achar que esse conhecimento saiu de dentro de você para a solução daquele problema. Então, gente, quando você escuta um negócio desse, quando você lê um treco desse, você fala, epa, quer dizer que a espiritualidade maior está dizendo que ela pode ser a nossa parceira, desde que eu me coloque em condições de ter esse recurso. Quais são essas condições? Primeiro, trabalhe bastante meu estado de humor, né? Se eu sou aquela pessoa muito vaidosa, muito raivosa, ou uma pessoa muito difícil, que eu comece a me auto-observar e procure ser uma pessoa mais amável, mais doce, mais maleável, mais humana, mais tolerante, mais tudo, né? Tudo que Deus pede, que Jesus pede, nos ensina para ser. Depois, eu vou procurar me preparar enquanto de vida encarnado, com, assim, a diminuição do alimento pesado do final do dia para de noite, para que eu possa estar um pouco mais leve e poder fazer esse descolamento durante a madrugada, óbvio, precedido de uma oração, de uma vibração, de uma boa leitura. Eu não vou assistir um filme de Rambo, ou o filme... Qual que eu assisti outro dia, de noite e madrugada, que eu adorei, quer dizer, é impressionante como a gente gosta de filme de violência, né? Psicose. Peraí, Psicose não, tem um outro lá. Meu Deus, que ele é contratado. Ah! John Wick. Né? Já assistiram os 3 do John Wick? O filme acaba porque eles não têm mais dinheiro para contratar a personagem para o John Wick matar, né? Então eles decidiram parar a encenação do negócio, porque o cara mata 30 por minuto. E aí você assiste um filme desse, você vai dormir. O teu cérebro tá assim, ó, zu, 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 zu. E aí você acorda fazendo o quê? Dando tiro para tudo quanto é lado, do outro lado, né? Brigando com todo mundo, querendo vingança, sendo intolerante com as pessoas. E aí você acha que você vai para uma escolinha, onde tem lá, por exemplo, Emmanuel dando aula de interpretação de algum versículo do Evangelho? O escambau, você vai para o inferno, lá junto com os obsessorzinhos da sua vida, viver lá os inferninhos que você sempre criou. Então, eu fico pensando que a gente precisa realmente, assim, aproveitar essa janela que eles estão falando, ó, nós estamos aqui, nós estamos para ajudar, não para resolver, mas nós estamos para inspirá-los, para iluminar essa cabecinha apertada que está aí, né? Que só pensa na vaidade do corpo, nos prazeres carnais. Tem algo muito mais interessante do que isso. Despertem.
mas a gente precisa que vocês venham até nós, porque a gente já baixou o máximo que deu, que é até aqui, e a gente está aqui embaixo ainda, então eu tenho que fazer um esforcinho para poder entrar na aula e assistir uma aula com gente do bem. Gente, eu estou falando tudo isso para vocês, mas eu tenho pensado até em mim mesmo, assim, como ser encarnado, se eu tenho dado todo esse espaço para que isso aconteça em minha vida. E às vezes, pelo artigo que eu falo para vocês aqui, eu penso que alguns dias eu consigo, porque tem hora que saem uns negócios dessa nossa aula que eu falo, meu Deus do céu, de onde que eu estou tirando isso? Né? Da onde? É reflexão que houve durante a madrugada sobre a leitura do texto, que eu ia ter que falar com vocês. Então, é tudo isso que está valendo em nossa vida. Cada um de vocês aqui está vivendo uma situação boa e, ao mesmo tempo, uma situação difícil. Para a situação boa, é porque vocês já têm a maturidade para determinados assuntos. As situações difíceis, ou elas são provas, ou elas são expiações, né? Então, seja qual for, a gente pode contar com os amigos sérios encarnados e muito mais com os amigos desencarnados. Para eu ter acesso aos desencarnados, eu posso ter companhia de amigos médios e fazer uma atividade mediúnica e fazer uma consulta mediúnica mesmo, na maior cara de pau, perguntar como é que eu faço, ou durante a madrugada, no desprendimento pelo sono, eu conseguir ganhar altura e me localizar em faixas com espíritos capazes de lançarem luzes sobre os meus problemas. Não solução. Quando a gente fala luz, eles mostram as regras do jogo, os perigos do jogo e os possíveis caminhos que eu posso escolher e as consequências para cada um desses. É isso que a espiritualidade sempre vai fazer conosco. Eles não vão dar o prato pronto. Eles vão ensinar, tá aqui a cebola, o alho, o sal, o azeite, o arroz e a água. Mistura e faz do jeito que você quer. Uma hora o arroz sai salgado, uma hora o arroz sai molhado, o arroz queima, não sei o que lá, mas uma hora você vai aprender a fazer esse arroz direito. E eles vão sempre dando uma ajudazinha. Olha, foi arroz demais, olha, foi sal demais, foi pouca água, foi isso, foi aquilo. Então é nesse entendimento que a gente vai devagarzinho construindo e melhorando a nossa vida aqui na Terra. É isso. Tudo bem? Uma mexeriquinha aqui e tal, que é para dar uma aliviada na vida. Ô, Francisco, eu tive uma experiência faz quase 2 semanas sobre esse assunto da influência dos espíritos. Eu até nem lembro qual que é a questão que fala sobre isso, que na resposta eles dão assim, que nós somos influenciados pelos espíritos mais do que pensamos, né? E é engraçado que eu tive essa experiência muito clara esses dias, de como, assim, é perigoso a gente abrir a brecha para um espírito não tão evoluído pegar essa brecha e acessar esse ponto fraco seu e tomar conta do seu pensamento, né? Porque faz 2 meses que eu tô aqui em São Paulo e às vezes eu fico meio assustada com tanto prédio que tem, assim, né? Aquele paliteiro, aquela coisa. E eu ficava olhando, pensando, nossa, mas olha que estranho, né? Que saudade do mar, do horizonte, da natureza. E aí essa brecha ficou aberta. E um dia eu comecei a perceber que eu estava assim, muito para baixo, assim, muito depressiva, muito, sei lá, uma coisa esquisita. E eu, no ato, eu percebi, nossa, isso não é meu. Isso não é meu, eu não sou desse jeito. Eu tô meio impressionada, mas eu não sou assim, não sou eu isso. E aí eu já peguei, fiz uma oração e tudo mais, e aí tudo passou na hora, sabe? Eu fiquei muito impressionada mesmo com essa experiência, porque eu acho que foi uma porta aberta e a gente pode deixar várias, né, durante o dia, semanas. É perigoso isso. Sentir o vazio, porque do monte de prédio, a angústia por determinadas situações, por um certo período de tempo, é normal, mas quando começa a se prolongar, tem que abrir o olho. Principalmente se você não está sofrendo, se você não está morando num apartamento de 10 metros quadrados, porque não tem dinheiro para alguma coisa, não faz parte do sofrimento. Então, por que tanta agonia? Não é teu.
Então, aí realmente a vigilância precisa ser colocada em prática. Né? É isso. É que nem eu estava uma vez na Carvalho Pinto, estava sentado no banco do passageiro, minha mulher dirigindo, e eu olhei uma casinha num campo lá, sozinho, uma casinha pequenininha afastada, e eu falei, nossa, que delícia, eu queria morar lá, tal, tal, tal. Eu falei, peraí, queria morar lá? Queria o cacete morar lá, um negócio longe, não tem nada, não tem nenhuma antena de televisão, não vendo nada daquele lugar, acho que não tem nem eletricidade, o que eu vou fazer naquele lugar lá? Né? Vou morrer de tédio. No terceiro dia eu estou morto, seco, lá pendurado de cabeça para baixo na varanda daquele negócio lá. Eu falo, mas por que eu fico pensando nisso, né? Aí o meu mentor fala assim, você tem que pensar mesmo, por que você está achando melhor ali do que na sua casa? O que tem de errado na tua casa que você está querendo se enfiar naquele buraquinho ali? Aí você fala, é verdade. É verdade. Então, é tudo isso aí. Letargia, catalepsia e mortes aparentes. Gente, desse pedacinho, dessa pergunta da 422, 423, 424, vocês deram uma lidinha, claro que a gente combinou todo mundo ler, que vocês são pessoas extremamente responsáveis, todos leram, tal, né? A gente percebe uma preocupação que Kardec teve em algumas questões aqui. Ele fala assim, a pessoa está assim, com aquela aparência dura, tá gelada já, mas de repente ele volta à vida. Aquilo lá foi o cara reencarnou num corpo morto, total. Então os espíritos falam assim, olha, toda vez que o cara está no estado de letargia ou catalepsia, e ele volta a funcionar normalmente, é porque ele não estava ainda desconectado. O cordão de prata dele não estava cortado. Por quê? Uma vez cortado, não tem como voltar à vida. Tudo bem? Os espíritos estão ensinando aí. Aí vocês falam assim, mas escuta, não tem aquela coisa do... Quem que Jesus lá ressuscitou? Lázaro? Né? Lázaro não foi ressuscitado no terceiro dia, tal, 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 tal? A resposta é não. Ele não foi ressuscitado. O que aconteceu? Qual a diferença entre letárgico e cataléptico? O letárgico é aquele estado que realmente os sinais vitais estão quase zerados, não é isso? E o catalepsia são pontos no corpo que param de funcionar. Então, o nosso personagem da passagem evangélica, ele estava no estado de letargia total. Através de uma técnica chamada magnetismo, Jesus transfere magnetismo, faz circular normalmente o tal do fluido vital que movimenta os corpos, e aí o nosso amigo ele volta à vida normal. É isso. Vamos conversar agora. Perguntas? Francisco, Diga. são duas perguntas. Uma é meio que voltando naquele assunto que a gente estava falando antes, dessa questão de acordar e ter intuição, não sei o quê. A gente pode não querer ter isso? Tipo, não querer ter intuição, não querer saber das coisas? Eu te respondo da mesma maneira. Você pode querer ter, como querer não ter. Quando você sai do corpo, você tem uma certa independência daquilo que você decidiu enquanto estava no corpo. É isso que a gente percebe nas respostas. Enquanto no corpo, você fala, eu quero ser assim, eu quero ser assado, eu quero estar com os bons espíritos, eu quero estar com Emmanuel, com André Luiz, com Paulo, com Estevão, eu quero estar com essa galera toda. Quando você sai do corpo, você quer ir para a bagunça, porque a sua essência te chama para isso, só isso. Então, eu acho que do mesmo jeito que você, quando encarnada, está lá, quanto espírito, você decide se você vai trazer ou não alguma informação para a sua vida de relação. Agora, uma coisa que é muito importante a gente perceber. Você está no mundo espiritual, assim, a gente percebe nos textos, na resposta, que o espírito
que está fora do corpo é como o passarinho que conseguiu sair da gaiola. Não é isso que os espíritos falam para nós? Você acha que ele está muito preocupado em trazer informações para a vida de carne, quando ele está sendo bem bom aqui? A não ser que seja um espírito já com certo grau de amadurecimento elevado, com uma certa luz, e então ele vai trazer uma solução para uma coisa que ele está vivendo, que isso o preocupa demais. Fora isso, então é difícil responder. Sempre será assim? Não sei. Depende muito do que está rolando a nível de desenvolvimento moral do espírito deslocado do corpo. Mas então, tipo, a gente como encarnado não escolhe. Quem vai escolher é o espírito. É o que os espíritos estão explicando para nós aqui. Na grande maioria das vezes, é o espírito. Então, você pode até falar assim, não quero ter essa intuição, não quero saber, nananã, e aí o espírito vai saber sim. Vai Escuta saber, aí, sim. ó. Escuta aí, é isso aí. Entendi. Porque a gente não pode esquecer que o espírito é a parte inteligente de todo o nosso sistema, né? Eu sou uma alma conversando com vocês. Quer dizer, eu, Francisco Espírito, estou coordenando esse meu corpo e entrando em comunicação com vocês nessa dimensão. Agora, quando eu estou sem esse corpo aqui, sem esse cérebro, sem esse monte de crença que está aqui nesse sistema, eu tenho um sistema independente com um monte de recursos a mais que hoje eu não tenho ideia que eu tenha. Então, é complicado. É complicado. Dá para entender mais ou menos a essência da coisa? É complicado. O que eu percebo e tenho sentido é assim, olha, o nosso dia a dia contribui, é como uma semente, é como um grão de areia na praia do Guaicá, o nosso dia. O dia vai lá no final, é um grãozinho de areia a mais naquela praia do Guaicá. Então eu acho que por espírito, a diferença entre a praia do Guaicá antes e depois desse grão de areia é muito infinitamente insignificante. Mas à medida que eu vou trocando, vou depositando um grãozinho de areia cada vez mais claro do que aquelas areias que estão ali, vai chegar uma hora que eu vou ter um tapetão de areia bem diferenciado do que eu tinha há uns milênios atrás. Francisco, milênios atrás? Eu não sei aonde o Haroldo Dutra tirou essa conclusão, mas nós temos, para chegarmos nessa condição aqui de estarmos fazendo uma reunião online, 1 bilhão e 500 milhões de anos, desde o momento em que nós éramos princípio inteligente e passamos a ser, assim, habitar um átomo. Do átomo até esse momento que nós estamos, 1 bilhão e 500 milhões de anos. Então, são muitos grãozinhos de areia que nós já acrescentamos na nossa praia. É isso que eu tenho percebido nessas leituras. Agora, o importante é botar um grãozinho de areia de qualidade nessa praia. Isso vai ser fundamental. Porque se você não pôr um grãozinho de areia de qualidade, sua praia lá na frente vai ser que nem algumas praias da Europa, que é tudo cheio de pedra. Já viram alguns filmes? Não tem areia, é um pedregulho, né? Então, é isso aí. Francisco, Diga. eu vou fazer uma pergunta. Quando a gente, vamos supor, às vezes durante o dia você sai, vamos supor, você vai no supermercado, aí de repente você tem um ataque de fúria, assim, por uma besteira. É um espírito que está em você, que fez você agir daquela maneira? Berenice, eu diria que sim e que não. Mas para ele ter agido assim, é porque ele encontrou em você a tomada para ligar o plug dele. Ou seja, você tem a mesma vibração guardadinha aí, pode até estar sob seu controle, mas ele encontrou em você uma ressonância. Você, então, a gente diria assim que não é uma pessoa você não é uma pacífica. Você quer ser pacífica, mas na verdade você tem um bichão guardado aí que qualquer pisadinha no seu calo, você explode. Verdade. Né? É isso aí. Porque, mas assim, é questão de segundos. Aí
de repente você fala assim, que bobagem, né? Isso. Que bobagem, que não precisava disso, né? É. Então, mas aí a gente tem alguns estudos da psicologia, da psicanálise, que nos ajudam a já trabalhar esse tipo de problema. O Augusto Cury tem, assim, um livro chamado As 10 Inteligências. Eu acho que é esse o nome da coisa. E uma delas, ele fala exatamente sobre esse fenômeno que você relatou aí. O fato da explosão emocional. Ele fala assim, você tem que aprender a contar até 10. É, assim, esses 10 segundos que você dá entre a ação e a reação, esse intervalo dá tempo de você fechar essa janela que ele chama de janela killer, que abriu, que é a janela do irracional, vamos pro pau, vamos resolver isso agora, olho por olho, não, é um olho por dois olhos seus, e você vai lá com os dois garfos assim no olho de uma pessoa, né? Contar até 10, para depois se tomar uma atitude. Isso aí é uma questão que você precisa se reeducar. Eu vou te falar assim de carteirinha, porque eu sou igualzinho. Às vezes, eu tenho dentro de mim um bicho que eu tenho até medo de soltar. Eu já te falei isso aqui uma vez para o grupo. Uma vez meu carro foi fechado. Em São Paulo, os caminhões que entregam gás é aquele caminhão que aqui em São Sebastião entrega material de construção, não é? É aquele caminhãozão grandão, aquele F4000. Então, fica lá o homem dirigindo, um cara do lado e mais o que fica em cima botando o botijão nas costas do cara que está do lado para botar nas casas. Um caminhão desse me fechou uma vez. E eu não tive dúvida, eu fui atrás do caminhão e numa avenida super lotada, tipo a Guarda-Mor como a nossa aqui, numas 6 horas da tarde, eu fui atrás do caminhão, fechei o caminhão, saí do meu carro, nheque, pulei na boleia do caminhão, eu balançava e eu gritava com o motorista, você vai sair daqui, eu vou te rasgar em pedaço hoje. Pode botar um saco que você vai sacado para casa hoje, mas eu gritava. O motorista, juro por Deus, era um negão. Sabe aqueles negão que carrega botijão de gás o dia inteiro, assim, ó? Eu não sei, eu tava blefando, porque eu ia apanhar muito, porque eu não sei brigar, mas eu sei gritar. Eu tenho voz grossa, eu tenho... Então eu avanço. Eu juro, eu só vi o olho do negão, ele arregalou assim, ele fez assim, ó, para mim. Nossa senhora, esse cara tá drogado, não é possível. Porque além dele, tinha mais 2 caras no caminhão. Aqueles caras carregam gás o dia inteiro, aqueles braços desse tamanho assim, ó. O que eu ia fazer? Eu ia ser esmagado por qualquer coisa, entendeu? Eu tenho isso, Berenice. Então, minha filha, aprenda a contar até 10. Aprenda. E isso num relacionamento a 2 em casa é cruel, porque você deve ter uma língua super afiada e rapidinha para disparar também. Cuidado. Porque me aconteceu isso, eu estava saindo do Chibata, do estacionamento do Chibata. Então, eu tenho que olhar para a esquerda, porque vem os carros, né? E do lado direito tem todos aqueles táxis lá parados, e vem uma moça de bicicleta. Isso, sempre a bicicleta. Aí a moça, sabe, quando eu fui, ela veio. Eu não vi ela, não dava para ver. Aí, porque eu olhei de lá, de repente virei. Quando eu virei, ela falou assim, ela me xingou por nada, sabe? Do nada. Não, você fechou ela. Você fechou ela. Como do nada? Não, como eu fechei ela? Ela que estava no meio dos carros lá, eu vou saber. No meio dos carros, eu posso olhar para a esquerda. Nossa, me deu uma vontade de eu descer do carro, pegar os cabelos daquela moça. Aí ela falava para mim, sua vagabunda. Eu falei, vagabunda é a sua mãe que colocou você no mundo que não sabe nem para onde, que não serve nem para ser vagabunda. Mas, Francisco, eu fiquei num estado de nervos tão grande que eu não me reconheci aquele dia. Não me reconheci. Eu falei, não é possível. Aí depois estou lá no caminho pensando, né? Vinha para casa, vim pensando. Eu falei, mas que bobagem, eu devia ter não falado nada para a moça, ter ignorado, né? Era isso certo. Eu pedi desculpa porque eu não te vi. Mas não, eu virei uma fera aquilo lá. E se a moça não. Se ela tem parado na minha frente, eu tinha descido do carro e tinha acontecido alguma coisa. Eu gritava, que nem você gritou do caminhão, eu gritava. Todo mundo ficou olhando. Eu falei, meu Deus. E a vergonha depois, né? Então, mas veja só, vamos dar uma acalmada nessa situação. Existe aí
um caminho positivo já. Houve um arrependimento logo após. Tem Oi, gente que vai para casa e guarda a foto para quando vê aquela menina na rua de bicicleta, já passa o carro em cima dela. eu Então nem você lembro. pelo menos se arrependeu, né? Entrou num processo mental de realinhamento de emoção e não ficou cozinhando aquilo até achar a maldita e atropelar ela para resolver o problema de vez. Você guardou, mas joga dispensou. Isso já é um caminho avançado, viu, Bernice? Mas aprenda a contar até 10. E o que você relatou, muito motorista passa aqui. A gente sempre olha para o lado que tem que olhar. E os marditos de bicicleta andam na contramão. E a gente atropela mesmo, isso é normal. Só que, Gente, infelizmente... é inerente dos ciclistas sebastianenses andarem na contramão. Não tem jeito. Teve uma vez de moto, eu estava saindo do topo, a menina, ela me atropelou. Eu estava saindo de moto, ela me atropelou. Eu falei, meu Jesus do céu, não dá, é uma loucura. É isso mesmo. Então, paciência, Bernice. Aprenda o exercício de contar até 10. E, ó, eu vou te contar, em casa é a maior escola, hein? Aplique isso em casa primeiro, que depois na rua vai ser fácil. A gente que é casado e tá só com o cachorro, as crianças já foram embora, de vez em quando eu e a Débora aqui, a gente quebra o pau, porque ela fala uma coisa, eu já vou logo com os dois pés no peito, que nem um cavalo. E depois que eu falei, meu, é muito rápido. Depois que você falou assim, balbal, é uma palavra, é uma agressão moral, não é física, né? Porque a gente tem isso dentro de nós mesmos. E o grande objetivo da reeducação é você tentar se perceber antes do erro. E é um negócio muito difícil. Mas o importante é sempre recomeçar. Sempre recomeçar. Puta, falei bobagem. Puta, caguei. Ai, fiz errado. Fui estúpido. Tudo bom. Foi estúpido. Vai lá, sei lá. Dá um jeito, né? Às vezes nem pedir desculpa a gente quer pedir, porque é tão orgulhoso que a gente não pede desculpa. Mas a gente vai lá, começa a lavar louça, compra uma rosinha, e fica, ai bem, aquelas coisas de casal mesmo, tal, e tenta resolver, mas tenta não errar. Mas é normal, é normal. A gente tem esse bichão dentro de nós. Essa é a sombra que você tem que conhecer que ela existe e começar a conversar com ela. Ela está aí. Porque nós não somos essa coisinha bela e formosa que fala direitinho, com calma, né? Principalmente quando está em reunião social, a gente tem que falar alto. A gente nem come usando todos os dedos, só pega os dois assim e come, faz assim, ó. E põe na boca e limpa a boquinha assim. Em casa, pega um frango na mão e clau, morde, joga no prato e pega aquele copo, aquela mão gordurosa e tchau. E vai assim, não é isso? Não é aqueles outros, não. Então, a gente precisa se observar, principalmente quando se está sozinho. E aí você vai ver como você realmente é e trabalhar. Tem que se tentar ser ético. Mas, ó, Berenice, não é mole. Não é mole. Fala. É o que a Irene fala no curso de autoconhecimento dela, que é maravilhoso, indico para todo mundo, que ela fala sobre o auto-perdão, que nós sabemos que nós erramos pra caramba e que a gente está no processo de evolução. Todo mundo vai chegar numa evolução, todo mundo. Uns vão chegar mais rápido, outros não, mas todo mundo vai chegar. Então, esse auto-perdão também, reconhecer que nós temos sombras, que nós perdemos a paciência, que a gente xinga, tá? Mas que a gente está tentando melhorar. Uma hora vai, né? Então, é ter paciência com nós mesmos, né? Isso é o mais importante. Desenvolver o auto-amor, a autoestima. Gente, é um negócio muito sério isso. E mais incrível ainda é o seguinte, ó. Tem coisas que nós fizemos em outras encarnações, que quando nós estamos assim meio de bobeira, meio fora do corpo, a gente enxerga a bobagem e quando acorda traz o sentimento do erro, não entende o que é e fica se autoculpando sem saber o porquê. É um negócio assim muito estranho e que necessita de um autoconhecimento feroz e um auto-perdão, uma autoestima alta, mesmo uma coisa como eles falam, autoestima alta é bobagem falar isso, né? Mas assim, um amor por si próprio bem fortalecido e lembrar sempre, todos os dias que a cabeça está confusa, falar assim, mas espera aí, se eu estou triste assim, é porque eu devo ter feito bobagem, mas eu não lembro de ter feito nada, mas eu fiz, com certeza.
Só que, se meu Pai do céu me deu esse dia de presente como encarnado, e eu não tenho essa lembrança, o que, que eu tenho que fazer como filho responsável? Eu tenho que pegar esse dia e fazê-lo render. Render o quê? Nem que for uma moeda. Porque se ele me deu uma moeda, no final do dia eu tenho que entregar a moeda que ele me deu e mais alguma coisinha. Então eu vou para o meu dia com essa determinação de construir qualquer... Gente, o que é construir qualquer coisa? Eu tenho aqui minha mesa, que é uma bagunça desgraçada, que eu não vou mostrar, que eu não preciso mostrar minha parte ruim para ninguém. Mas, por exemplo, eu acordei de manhã, eu vou tirar esse prato, que estava com 2 mexericas aqui há 20 minutos atrás, e vou levar para a cozinha. Eu já estou construindo, já estou começando a dar ordem na minha coisa. Eu não gosto da ordem muito, porque depois eu não consigo me achar. Nessa mesa aqui. Eu vou ali embaixo e tem uma tomada quebrada, que eu sei consertar, eu vou lá conserto. Então, são atitudes pequenininhas, bobagem, que a gente vai contribuir. Hoje um cara na rua me parou para pedir, eu queria conversar com o senhor, mas eu não quero dinheiro não, que não sei o que lá. Eu olhei para a cara dele e falei, mas eu conheço esse camarada, né? Sabe o que é? Eu estou precisando de leite. Eu tenho 2 crianças, estou desempregado, não sei o que lá, aquelas histórias difíceis de escutar, né? O senhor quer leite? Eu falei, quero. Aí eu pensei assim, lá no meu estoque eu tenho 3 saquinhos de leite em pó que eu uso para o meu açaí. Mas eu falo, puta, eu estou pesando 100 quilos, açaí, leite em pó e criança, eu acho que eu vou dar meu leite para esse cara. Aí, enquanto eu estou conversando com ele, eu falo assim, mas o senhor está desempregado? Tô. O que o senhor faz? Eu era... Ele mexia com metalúrgica em... Meu Deus, aquela cidade pertinho de São Paulo, Guarulhos. Ele era metalúrgico em Guarulhos. Está desempregado há muito tempo, veio para São Sebastião, morar na casa de parente aí, porque não tem lugar para pagar aluguel, e tem criança pequena. Eu falei, o senhor já trabalhou em obra? E ele falou, olha, senhor, eu estou disposto a trabalhar em qualquer coisa. E eu olhando para ele assim, ele tinha uma aparência razoável, ele não era ainda aquele ser humano totalmente destruído. Ele ainda apresentava possibilidades de uma inserção na sociedade, com trabalho para lá. Então eu liguei para um rapaz que está fazendo uma obra na casa espírita nossa lá, o Rodrigo, que ele é pedreiro e mestre de obra, e estou tentando arrumar um emprego para esse cara. Gente, se der certo, eu já ganhei a minha semana. Todo o resto pode dar errado. Você entendeu? Todo o resto pode dar errado. Contribuir de algum jeitinho. E vou te falar assim, eu hoje acordei com um saco na lua de novo. Quer dizer, eu estou meio dentro da caverna de novo, mas assim, eu estou tentando não deixar essas coisas, essas da minha mente doente, interferir no que eu posso fazer enquanto estou acordado. Por quê? Porque Deus me deu esse dia, essa quinta-feira gloriosa, para que eu faça render. E eu não posso me deixar ficar doente. Ponto. 2 casos que eu vou relatar porque eu acho importante, apesar que sai um pouquinho do assunto aqui, mas eu acho interessante porque é uma história de espírito, né? Tem um indivíduo que hoje ele é cirurgião obstetra e ele trabalha no serviço público, não de São Sebastião, em São Paulo. E o nominho dele veio para exame espiritual da nossa casa espírita. E aí, fazendo exame espiritual na nossa casa espírita, nós descobrimos que esse cara, no século XIX, ele era padre numa cidadezinha lá na Itália, e ele era pedófilo, e ele abusava das crianças e matava as crianças, e enterrava tudo atrás da igreja. Então, ele era dono de uma depressão desgraçada de fundo que os psiquiatras e os psicólogos não conseguiam achar a essência da coisa, e ele acabou indo para a casa espírita, e a casa espírita de lá indicou para a gente fazer o exame dele aqui. E apareceu essa vida espiritual lá de trás. Aí, ele sofrendo de depressão, o idiota de um trabalhador vai lá e conta para ele a história que tinha acontecido na vida dele no passado. Gente, esse cara quase se matou. Né? Se matou. Porque ele já tinha uma coisa que ele não entendia. E ainda vem um processo de culpa gravado com um cenário desse, ele virou em parafuso. Até que lhe foi explicado o seguinte, que Deus, nosso Pai, era tão misericordioso que nessa encarnação perguntou, o que você faz? Eu sou médico. Qual é a sua função? Eu sou obstetra. E você trabalha onde? Serviço público. Quer dizer, é um cara extremamente carinhoso, você conversa amável, tal.
Então, eu falei assim, veja só como Deus é bom, né, meu amigo? Ele falou, por quê? Por que Deus é bom? Por que Deus haveria de ser bom comigo? Depois de tudo isso que eu fiz, vamos dar uma olhada no que a informação fora de hora faz com a pessoa. Eu falei assim, Deus lhe proporcionou a misericórdia. Ele te deu uma família que deu uma estrutura para você fazer uma profissão onde você vai buscar redimir o seu passado através do serviço público, trazendo à vida aqueles que um dia você levou à morte. Não necessariamente os mesmos espíritos, porque cada espírito tem a sua história, mas outros que estariam na mão, sei lá de quem, no serviço público, e ele é aquela pessoa assim, ó, você está doente, não tem recurso e precisa, por exemplo, passar a madrugada tomando remédio, ele é tipo daquele médico que fica no apartamento com você te dando um remédio de 3 em 3 horas. Sem ter nenhuma ligação familiar com você, nada. Ele fala, não, eu vou cuidar de você, vou deixar você em pé. Então, olha o nível que está esse espírito buscando nessa existência, apesar do sentimento de depressão dele, ele está atuando exatamente na contraposição do que ele foi no negativo da vida passada. Então, se ele deixa o sentimento de derrota tomar conta do campo mental dele, ele não sai da cama, ele fica lá no quarto escuro e ninguém tira esse cara de lá. Mas ele está na luta da sua redenção. Olha que processo interessante. Outro camarada fizemos um exame espiritual, ele está com câncer no fígado, carcinoma, no estágio inicial ainda. E nós fizemos o exame espiritual, apareceu um monte de espíritos absorvendo a energia do gástrico dele, da região abdominal, absorvendo a energia fluídica e vital dele. E apareceu ele olhando esses vampiros absorvendo a energia do campo vibracional dele. E ele permitindo que isso estivesse acontecendo. Ele não brigava com os caras que estavam arrancando o fluido do corpo orgânico dele. Por que acontece isso, gente? Culpa. Ele fora do corpo, ele lembrava do que fez e achava bem merecido o que está acontecendo com o corpo de carne dele hoje. Olha só o processo, como é violento a nossa mente desordenada, a baixa autoestima, o que ela pode fazer conosco. Então, foi conversado com ele que ele pode ser atendido pelo plano espiritual, que ele vai receber assistência médica no plano espiritual, porém, ele precisa modificar a estrutura psíquica dele, ele precisa querer ser ajudado, ele precisa entender que ele pode ser uma pessoa melhor, não interessa o que tenha acontecido, mas nessa encarnação o papel dele é ser melhor do que qualquer coisa que ele tenha sido lá. E é difícil? Claro que não. Então, é muito complicado quando a gente cultiva baixa estima, cultiva depressão, cultiva pensamentos negativos. Por isso que a espiritualidade de qualquer religião, qualquer modinha de viola fala em alegria, em vida. Por isso que Jesus falou para Bartolomeu lá, né? Alegria, bom ânimo e coragem. Alegria, primeira palavra que ele usou lá para o cara, para que ele não entre em sintonia com as bobagens do passado lá. É isso. Ai, senhoras e senhores. Sonambulismo. 425. Era para estudar? Era, né? Quem que pode resumir o que é sonambulismo aí? Hoje é 9h30, já 9h38, agora que eu vi. Mas vamos só essa sonambulismo, que é rapidinho, vai? Não é não, hein? Esse não era para estudar. Não? Quer falar, não. Era até a 424 só. Tá, então não vamos atropelar, não. Então, leiam esse sonambulismo. Eu só vou dar uma adiantadinha desse negócio de sonambulismo lá. Na doutrina espírita, tem esse termo sonambulismo, ele é um dos poucos que tem dupla significação, duplo sentido. Tem aquele sonambulismo que ele vai tratar aqui, que é aquele que o espírito está emancipado, porém, ele traz para o sistema nervoso do corpo ainda fortes influenciações, então nós temos a vivência do corpo,
que parece um zumbizinho, né? Ele anda. Isso é o chamado sono sonambúlico. E tem também o sonambulismo provocado pelo magnetismo. O que é isso? Eu sou um médium chamado médium de desdobramento. Através dos passes magnéticos, o magnetizador consegue provocar a emancipação do espírito acordado. O cara está sentado ou deitado, mas ele tem a consciência ali que é acordada, desperta. Então o espírito sai e é como se fosse um repórter do astral. Ele vê e transmite para o corpo, e o corpo vai falar o que o espírito está vendo no astral. Esse é o desdobramento sonambúlico, provocado por técnica de magnetismo. Tá? Então, existem esses dois, que é o que ele vai tratar aqui, da pergunta 425 até a pergunta 446. Aumentando um pouquinho mais a nossa necessidade de estudo, porque vocês estão com muitas horas de Netflix por semana, vamos diminuir um pouquinho, vai até a 454, aonde vocês vão entrar num assunto chamado segunda vista. O que é segunda vista? É quando você começa a lançar mão da sua percepção sensorial diferente daquilo que todo mundo tem, trocando em miúdos. Você desenvolve uma capacidade de percepção da realidade do outro sem usar os olhos, ou a mão, ou o nariz, ou a boca, ou o ouvido. Você olha para a pessoa e fala, você está com dor de cabeça. Você olha para a pessoa e fala, você está passando por isso assim, assim, assado. Você olha para a pessoa e fala, você está com dor ali, aqui, tal, tal, tal. Isso é chamado segunda vista. Tem várias técnicas para desenvolvimento da segunda vista. Nós temos trabalhos na mediunidade, onde a gente pode desenvolver com a palma da mão, passando em cima dos chakras da pessoa encarnada, deitadinha numa maca, você vai perceber qual chakra que está alinhado e qual chakra que não está alinhado, qual chakra que está funcionando bem e qual que está bloqueado. Porque como vocês viram naquele videozinho de emancipação que eu mandei para vocês há uns 3 semanas atrás, né? Existem chakras em pontos específicos do nosso perispírito, são chamados chakras principais, e também tem os chakras secundários, que são os menorzinhos, e até chegar no... Cada célula tem um chakrazinho, cada célula do corpo. Então tem os chakras principais que você vai aprender lá, quando a gente for estudar tratamento mediúnico, nós vamos passar nossa mão em cima desses chakras, nós vamos perceber, ter sensações. E essas sensações é o que nós vamos também dar o nome de segunda vista. É muito utilizado em diagnóstico de problemas espirituais, diagnóstico de problemas físicos e tratamentos de doenças diversas, tá bom? Então vocês vão ler com muita garra, com muita sede, da 425 até a 454. Ok? Certo, senhoras e senhores?